A humanidade corrupta está mais necessitada da salvação do Deus encarnado. Sua obra na carne é de fundamental importância, que é dito com respeito à sua obra, e aquele que finalmente conclui a obra é o Deus encarnado e não o Espírito. Alguns acreditam que Deus pode, daqui a algum tempo, vir à Terra e aparecer ao homem, quando julgará pessoalmente toda a humanidade, provando-os um a um sem omitir ninguém. Aqueles que assim pensam não conhecem esse estágio da obra da encarnação. Deus não julga o homem e não o prova um a um. Fazer isso não seria a obra do julgamento. A corrupção de toda a humanidade não é a mesma? A essência do homem não é a mesma para todos? O que é julgado é a essência corrupta da humanidade, essência essa corrompida por Satanás e todos os pecados do homem. Deus não julga as faltas sem valor e insignificantes do homem. A obra de julgamento é representativa e não é realizada de forma especial para uma certa pessoa. Ao contrário, é a obra na qual um grupo de pessoas são julgadas com o intuito de representar o julgamento de toda a humanidade. Ao executar pessoalmente sua obra em um grupo de pessoas, Deus na carne usa sua obra para representar a obra de toda a humanidade. Depois disso, é gradualmente espalhada. A obra do julgamento é também assim. Deus não julga um certo tipo de pessoa ou um certo grupo, mas julga os ímpios de toda a humanidade, a oposição do homem a Deus, por exemplo, ou a irreverência do homem contra ele, ou a perturbação da obra de Deus, e assim por diante. O que é julgado é a essência da humanidade que se opõe a Deus, e esta obra é a obra de conquista dos últimos dias. A obra e a palavra do Deus encarnado, testemunhado pelo homem, são a obra do julgamento diante do grande trono branco durante os últimos dias, os quais foram concebidos pelo homem em tempos passados. A obra que atualmente está sendo realizada pelo Deus encarnado é exatamente o julgamento diante do grande trono branco. O Deus encarnado de hoje é o Deus que julga toda a humanidade durante os últimos dias. Essa carne, sua obra, palavra e todo o caráter são sua totalidade. Embora o escopo de sua obra seja limitado e não envolva diretamente todo o universo, a essência da obra de julgamento é o julgamento direto de toda a humanidade. Não é a obra realizada apenas para a China ou para um pequeno grupo de pessoas. Durante a obra de Deus na carne, embora o escopo dessa obra não envolva todo o universo, ela representa a obra de todo o universo e depois que ele concluir a obra dentro do escopo da obra de sua carne, ele expandirá imediatamente essa obra ao universo inteiro, da mesma forma que o Evangelho de Jesus se expande por todo o universo seguindo sua ressurreição e ascensão. Independentemente de ser obra do Espírito ou obra da carne, é a obra que é realizada dentro de um escopo limitado, mas que representa a obra do universo inteiro. Durante os últimos dias, Deus aparece para realizar sua obra usando sua identidade encarnada, e Deus na carne é o Deus que julga o homem diante do grande trono branco. Independentemente de ser ele o Espírito ou a carne, quem faz a obra de julgamento é o Deus que julga a humanidade durante os últimos dias. Isso é definido com base em sua obra e não de acordo com sua aparência externa ou vários outros fatores. Embora o homem tenha conceitos dessas palavras, ninguém pode negar o fato do julgamento do Deus encarnado e a conquista de toda a humanidade. Não importa como isso é avaliado, fatos são, afinal, fatos. Ninguém pode dizer que a obra é realizada por Deus, mas a carne não é Deus. Isso é um absurdo, porque essa obra não pode ser realizada por ninguém mais, exceto Deus na carne. Como essa obra já foi concluída, após essa obra,
a obra do juízo de Deus sobre o homem não aparecerá uma segunda vez. O segundo Deus encarnado já concluiu toda a obra do gerenciamento inteiro e não haverá um quarto estágio da obra de Deus. Porque quem é julgado é o homem. O homem que é da carne foi corrompido, e não é o espírito de Satanás que é julgado diretamente. A obra do juízo não é concluída no mundo espiritual, mas entre os homens. Ninguém está mais adequado e qualificado do que Deus na carne para a obra de julgar a corrupção da carne humana. Se o julgamento fosse realizado diretamente pelo Espírito de Deus, então não seria todo abrangente. Além do mais, tal obra seria difícil para o homem aceitar, pois o Espírito é incapaz de vir face a face com o homem, e por causa disso os resultados não seriam imediatos. Muito menos seria o homem capaz de contemplar o caráter inofendível de Deus mais claramente. Satanás só pode ser plenamente derrotado se Deus na carne julgar a corrupção da humanidade. Sendo igual ao homem possuído de humanidade normal, o Deus na carne pode diretamente julgar a injustiça do homem. Essa é a marca de sua santidade inata e sua extraordinariedade. Somente Deus é qualificado e está na posição para julgar o homem, pois ele possui toda a verdade e justiça, e por isso é capaz de julgar o homem. Aqueles que não possuem a verdade e justiça não servem para julgar os outros. Se essa obra fosse realizada pelo Espírito de Deus, então não seria uma vitória sobre Satanás. O Espírito é inerentemente mais exaltado do que os seres mortais. O Espírito de Deus é inerentemente santo e triunfante sobre a carne. Se o Espírito fizesse essa obra diretamente, ele não seria capaz de julgar toda a desobediência do homem e não poderia revelar toda a iniquidade da humanidade. Pois a obra do julgamento é também realizada através dos conceitos do homem sobre Deus, e o homem nunca teve conceito algum sobre o Espírito. Assim sendo, o Espírito é incapaz de melhor revelar a iniquidade do homem, muito menos de mostrar completamente sua iniquidade. O Deus encarnado é inimigo de todos aqueles que não o conhecem. Ao julgar os conceitos e oposições do homem contra Deus, ele revela toda a desobediência da humanidade. Os resultados de sua obra na carne são mais aparentes do que aqueles da obra do Espírito. E assim, o julgamento de toda a humanidade não é realizado diretamente pelo Espírito, mas é a obra do Deus encarnado. Deus na carne pode ser visto e tocado pelo homem, e Deus na carne pode completamente conquistar o homem. Em sua relação com Deus na carne, o homem progride da oposição para a obediência, da perseguição para a aceitação, da concepção para o conhecimento e da rejeição para o amor. Esses são os resultados da obra do Deus encarnado. O homem só é salvo por meio da aceitação do seu julgamento, somente vindo a conhecê-lo gradualmente, por meio das palavras de sua boca, é conquistado por ele durante sua oposição a Deus e recebe dele o suprimento da vida durante a aceitação de seu castigo. Toda essa obra é a obra de Deus na carne e não a obra de Deus em sua identidade como Espírito. A obra realizada pelo Deus encarnado é a maior e a mais profunda das obras, e a parte crucial dos 3 estágios da obra de Deus são os 2 estágios da obra de encarnação. A profunda corrupção do homem é um grande obstáculo da obra do Deus encarnado. De maneira particular, a obra realizada nas pessoas dos últimos dias é tremendamente difícil. O ambiente é hostil e o calibre de cada tipo de pessoa é muito pobre. Entretanto, ao final desta obra, ela ainda alcançará o resultado próprio, sem quaisquer falhas. Esse é o resultado da obra na carne e ele é mais persuasivo do que a obra do Espírito.
Os 3 estágios da obra de Deus serão concluídos por Deus na carne e devem ser concluídos pelo Deus encarnado. A obra mais importante e crucial é realizada por Deus na carne e a salvação do homem deve ser pessoalmente realizada pelo Deus na carne. Embora toda a humanidade sinta que Deus na carne não esteja relacionado com o homem, de fato essa carne refere-se ao destino e existência de toda a humanidade.